começar a gravar agora. Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos embora. Pode orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor. Precisamos da sua presença, Deus. E que o Senhor venha, Pai, dar mais discernimento, sabedoria para o irmão Lucas, que está conduzindo essa live, Pai. Do Espírito Santo, a todos nós, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um. Que o Senhor venha visitar cada um de nós, Senhor, que venha dar um entendimento para a gente, que a gente venha entender a palavra, conforme o Senhor quer, que é o Espírito Santo. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Então vamos começar. Eu achei uma coisa interessante, esse levantamento que o pastor João fez, para comparar com a planilha que eu já reorganizei de novo, aquela planilha lá. Espera aí, deixa eu ver, eu estou aqui, não é essa. Não. É aqui, tá. Bom, então vamos lá. Então, a gente está eliminando coisas, né, e colocando as revelações que foram dadas novas, e eu estou descobrindo que realmente parece que nós estamos numa matrix. O que é a matrix, que eu chamo, né? É quando você tem uma informação sobre o futuro, quando a informação é precisa, parece que a tendência é mudar, né? Talvez tenha alguma forma que Deus cria para que a coisa fique rígida e não muda mais. Agora, o fato do Senhor pegar e mostrar alguns detalhes, né, mas sem uma data precisa, nos ajuda a ir mais ou menos localizando a situação, até o momento que Deus vai realmente dar uma data precisa. Qual que é a importância de você ter uma data precisa? É o seguinte, existe uma coisa chamada distração, né, que o inimigo usa para poder tirar o teu foco. E eu imagino, né, que quando a pessoa está com a sua natureza carnal totalmente mortificada, como o caso da Eren lá, né, pessoas que já passaram por muitas enfermidades, problemas, como a pastora Nilva e tudo. Então, elas já vivem num limiar espiritual, que é aquele estalarzinho de dedo que vai mudar a situação. Eu tive analisando a minha vida, e eu não sei porque eu nunca precisei ser provado na carne. Eu passei enfermidades, eu tive gastrite, toda a minha vida foi muito ataque espiritual na mente, perseguição, assim, propriamente dita. Eu passei por desprezo na família, desprezo no ambiente de trabalho, desprezo no meio dos colegas, quando eu era estudante. Agora, como é que a gente mede se uma situação que a gente já viveu é suficiente para que a gente esteja no limiar de uma transformação? Eu não sei. Eu só sei que, da minha parte, eu já tive sonhos e revelações de situações totalmente inusitadas, como voando, saltando alturas inestimáveis, né? E fazendo coisas muito específicas, né? E então eu incluo isso na esperança de que eu vá cumprir esse papel, né, quando transformado. Agora,
Eu também tive muitos sonhos de situações muito atribuladas, perseguição, né? No sonho eu era perseguido, eu tinha que fugir pelos telhados, eu pulava de um telhado para o outro, de um prédio para o outro, fugindo pelos telhados, não podia andar na rua. E eu saltava de um prédio para o outro, de um telhado para o outro. Então, às vezes eu fico confuso com isso, porque para mim ainda não... Eu tenho uma necessidade lógica de encaixar as coisas, sabe? E parece que alguns sonhos funcionam como treinamento espiritual, ou seja, você é colocado numa situação adversa dentro do sonho e ali você reage e Deus fica observando como você reage e depois você vai para a realidade já treinado a como tomar decisões. O certo é que quando houver a transformação, o imaginário nosso vai se associar ao real e ao espiritual ao mesmo tempo, porque o imaginário, eu coloco sempre assim, ó, o real humano, o imaginário e o real espiritual. Coloco esses três níveis. Então, os três níveis vão colapsar um com o outro. A mente espiritual, ela não precisa pensar, sabe? Quando a gente pensa, a gente tem aquela vozinha dentro da cabeça assim, eu vou comprar maçã hoje, vou na feira, tem aquela vozinha dentro da cabeça, né? Não sei se todo mundo tem. Se alguém não tiver, me avisa, tá? Porque eu gosto de me comparar e saber se eu estou normal. Então, a mente espiritual, ela é instantânea, ela não tem essa premeditação daquela vozinha dentro da cabeça. Deus me deu a graça de contemplar como que será a mente espiritual, e a dimensão que você vai ver já é completa. É um ambiente totalmente de luz, a sua mente é totalmente luz, o seu interior, né? O corpo é luz, mas o seu interior também é luz. A sensação de luz, luz eterna, luz. E você não é falível mais, você não falha mais. Só que você tem uma certa individualidade. Você está ligado a Deus. Eu acho que, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, se eu e o Gustavo, se eu pensar no Gustavo, e ele estiver em outro país, e ele sentir que eu estou pensando nele, a gente estabelece uma comunicação. Eu imagino que isso será possível. Basta eu sintonizar. E a outra coisa que eu percebi também, por exemplo, se eu quero ouvir um som distante, ou se eu quero ter uma visão de uma formiguinha a 10 quilômetros, é só eu focar. Meus olhos vão a 10 quilômetros, tanto ouvir o som quanto ver as coisas. Então, tudo é assim decidido pelo imediato desejo de querer, né? Eu tive um sonho que eu estava tentando pular um prédio, e eu fiz aquele upa assim, e pum, bati lá em cima e pá, caí embaixo, né? Igual um desenho animado. E aí uma voz falou para mim assim, não é força, é acreditar. Só isso que a voz falou, né? Eu já contei isso aqui, né? Então você acredita que dando aquele impulso chega até lá, o teu corpo chega até lá. Bom, então a gente sabe que essas atribuições do corpo transformado vão ser necessárias porque nós estaremos lutando numa batalha épica, terrível, contra tudo que é força da maldade, materializada ou densificada nesse mundo, além dos exércitos de robôs e de coisas. E vamos ter que proteger pessoas, né? Quem especificamente vai estar nesse estado ou não, a gente não sabe até que aconteça. Então, eu resolvi dar uma lida com vocês sobre esse esboço da colheita, que o pastor João já fez um vídeo, né? Talvez a opinião dele seja diferente da minha. Eu não assisti a opinião dele. Uma coisa que me chamou a atenção, olha lá, os 40 dias da pregação dos mortos ressuscitados, que acompanha o que aconteceu com Jesus. Jesus é o nosso modelo, né? Jesus ressuscitou, ficou 40 dias pregando, aparecendo às pessoas.
apareceu a mais de 500 irmãos, segundo o que está escrito em Atos, né, em Lucas, eu não me lembro. Então vai ser um grande testemunho, e depois o arrebatamento. Quando você junta com a planilha que eu fiz, que eu já refiz, né, você começa a tentar localizar a época do arrebatamento. E ele, nesse texto aí, fala especificamente para Ellen que ela vai saber o dia, a hora, o minuto e o segundo, vamos dizer assim, né? Vai estreitar a janela de coisa. Então, eu só falo para vocês que tenham cuidado para não ter nenhuma conectividade com nenhum outro ser espiritual que não seja Jesus, para que você não seja enganado. Tá? Porque pessoas que viram aqueles drones lá nos Estados Unidos e sabiam que os drones não eram desse mundo, começaram a ter uma conexão. Aí eles se abriram para uma conexão mental, espiritual. E aí começou aquela comunicação, e a gente sabe que os demônios querem criar um falso arrebatamento, capturar pessoas também para estudar. Porque o diabo foi o primeiro cientista, né, o primeiro dissecador, né, porque os cientistas começaram a dissecar os animais para estudar os órgãos, né. E a medicina, ela teve um avanço quando aprovaram, né, mundialmente a dissecação de seres, né, de seres vivos para estudos dos órgãos. Então, o Satanás, ele, na primeira terra, ele fez alguma coisa assim com os companheiros angelicais. E com os seres que ele materializou. Ele começou a estudar a consistência para poder saber como manipular. E é por isso que depois aparecem os híbridos, de anjos com animais, anjos com seres humanos, né? As fadas existem, tá? Aquelas menininhas pequeninas lá, com asinhas, todas essas lendas que para nós eram lendas, né? Fruto do imaginário, existem. Só que elas estão numa dimensão em que elas têm controle do quando aparecer e como aparecer, né? Tem alguns seres que são metamórfos, eles podem mudar a forma. Então, a dimensão espiritual ela é muito mais rica, né, do que essa dimensão terrena. E a gente falou na aula passada que tudo aqui é mais estreito. O campo de visão é do vermelho até o violeta, né, 7 cores, você não, para cima do violeta você não enxerga mais nada, para baixo do vermelho você não enxerga mais nada. Então, é o campo visível. A audição é de 20 a 20 mil kHz. Então, nós estamos dentro de uma realidade recortada, totalmente estreita, né? E o curioso é que nós aceitamos isso como vida, né? Todo mundo que está querendo sucesso nesse mundo aceita que isso é a vida. Mesmo que vai morrer e não sabe para onde vai, aceita que isso é a vida. E eu tenho evangelizado as pessoas e falado assim, cara, se você acredita que Deus é amor, você acha que, por exemplo, a minha avó, uma das pessoas que eu mais amei na vida, porque ela cuidou de mim desde a infância. Ela se curou para cuidar de mim. Ela era uma pessoa prostrada numa cama, ouvia eu chorando no berço, e meu pai e minha mãe não estavam, né? Minha mãe estava com problema de saúde, meu pai estava trabalhando, então eu chorando no berço, ela com vontade de levantar para me socorrer, ficou curada. Então, quem você ama, você quer dar a vida eterna. Você não quer que jamais a pessoa morra. Quem você odeia, você quer matar, obviamente, né? Ao contrário. Então, o que acontece? Deus, ele não criou nenhuma das criaturas dele para a morte. E a morte foi inventada por Satanás quando ele disse que queria sair fora do esquema, criar um reino paralelo. Ou tentar criar um reino paralelo para tentar competir com o reino de Deus e destronar Deus. Absurdo, né? Faltou algum neurônio lá, sei lá.
Deus é que sabe. Então, a morte foi inventada, os seres espirituais que caíram do céu se densificaram, a matéria passou a existir, né? É tanto que a nossa matéria, ela é gelatinosa, né? E os anjos e os seres que são materializados, eles têm uma substância gelatinosa também, né? Quem teve contato com anjo caído, com demônio, com extraterrestre, relata que eles são meio estranhos, né? Tem gosma assim, sabe? Conta essas coisas. Então, a queda de Satanás produziu esse tipo de matéria. A matéria das pedras, das plantas, da natureza, eu não sei exatamente como que era, né? Eu só sei que o Éden era uma embaixada de Deus na Terra, já depois que a Terra era caída, né? Que a criação, esse lado da criação, caído. Então era um lugar onde Deus vinha para encontrar-se com Adão, e até que Adão foi tirado dali e colocado para fora do jardim. Nos cursos anteriores eu já falei como que funciona o esquema de 6.000 anos, né, contagem bíblica, tá? Pode ser que isso seja um pouco mais, um pouco menos, porque a data dos aniversários dos personagens bíblicos são contagens exatas, né? 130 anos, 930 anos, então eles morrem no dia que eles nascem, né? Certo? Isso também já pode ser que os 6.000 anos tenham uma flexibilidade. Então, Adão foi plantado aqui, embora já existiam hominídeos aqui ao redor do planeta caído, e especificamente no jardim Deus plantou a nossa raça humana, porque Satanás tentava criar uma raça hominídea, porque todos os seres espirituais, quando se materializam, têm essa estrutura, mente, o nariz, olhos, boca, né? Então, todos eles têm esse anda 2 pés, então ele tentou. E aí é o que eu atribuo que os achados arqueológicos são dessas tentativas angelicais de manipulação genética a partir dos animais ou a partir de sei lá do que, para tentar criar um homem, né, que, na verdade, nunca desenvolveu o amor, né? Nenhum homem das cavernas lá tinha a sensibilidade que tinha Adão, porque Adão foi criado com uma mente espetacular. Ele colocou o nome em todos os animais, depois que ele pecou, a mente dele ficou reduzida. É claro que ele tinha herança ainda dessa capacidade antiga. E isso, todos os teólogos os patrísticos, né, que são os primeiros teólogos da igreja, concordam que Adão era assim mesmo. E no hebraico, você consegue perceber na combinação das letras que Adão tinha um corpo de luz. Então, a transformação, ela é uma recuperação do estado do Éden, uma vez que Jesus completa a sua obra, faltando a grande tribulação para os retardatários, né, vamos dizer assim, né, os respingos de Ruth, e a ira de Deus, que é onde ele elimina os ímpios, né, elimina toda a maldade da terra, e aí tem uma revanche no final da grande tribulação, que é o Armagedon. Mas parece, pelos sonhos da Eren, que até lá a terra já está em processo de restauração. Porque depois das guerras e das destruições atômicas que vai haver, o inimigo vai tentar mostrar para a humanidade que ele está restaurando o planeta. Né? Mais um estelionato. Né? Estelionato é quando você diz que fez algo que alguém fez. Né? Você se passa por alguém, assina um cheque com o nome de alguém, chama-se estelionato. Né? O conto do vigário. Né? Vigário, quando você se passa... Vigário, né? Jesus foi vigário, passou-se por nós, né? Na cruz. Então, o conto do vigário é o conto de alguém que se passa por aquele que não é. Então, aí nós temos aí
de 2025, a primeira metade da semana, e a segunda metade até 2031. Se você contar realmente que começa em setembro agora, então dá para fechar essa contagem aí até 2031, no máximo 2032. Tá? Você tem que contar 3 anos e meio bem justinho, certo? 2028 está aí o ápice da mudança, que na metade da semana é que o anticristo se revela como um cara muito mau, porque até lá as coisas que Deus vai produzir na terra vai incomodar ele, e ele não vai querer que as coisas continuem desse jeito, e ele vai confrontar o avivamento, né, que Deus já está fazendo. E a transformação é, como eu já falei, é uma prerrogativa das primícias, aqueles que estão preparados, que são os frutos maduros da terra, né? Comparando com a agricultura, né? A terra é um campo espiritual dessa agricultura espiritual de Deus, aí os frutos maduros são aqueles que são utilizados como poder, né, espiritual e exército espiritual para combater contra o mal e livrar as demais pessoas, né? Então, em toda essa estrutura aí de eventos, você vê o amor de Deus, a preocupação de Deus em salvar o maior número de pessoas possível. Nós só temos que ensinar as pessoas a se arrepender, se humilhar e não se voltar contra Deus e não querer as soluções que o anticristo vai tentar criar a partir de agora, quando as coisas começarem a acontecer, ou seja, destruição, né? Então, existe uma preocupação muito grande do pastor João com a transferência de riqueza. Para mim, essa transferência de riqueza, ela vai ser uma reforma humana? Não. Vai ser uma reforma de Deus, porque não dá para usar o mesmo sistema de riqueza, certo? De uma sociedade que é totalmente corrupta. Eu não vejo um lugar de Deus reorganizando a coisa. Eu vejo Deus criando uma nova economia. Essa é uma crítica minha. Porque é como se você tentasse ainda aproveitar alguma coisa da besta. Porque a besta, ela é todo o sistema religioso, econômico e político do mundo. Que vem desde Daniel, porque a estátua de Daniel está sendo destruída com essa pedra cortada que vem lá de ninguém sabe de onde. Que é o quê? A volta de Jesus, que é a transformação dos salvos, ou seja, a constituição, quando você olha o livro de Daniel lá, você vê que... Peraí, deixa eu só pegar minha Bíblia, ficou dentro da mochila. Que o poder é dado aos santos. Então, para o poder ser dado aos santos, eles já têm que estar prontos para receber esse poder, e no caso, vocês estejam transformados. Né? E isso vai ser motivo de grande alegria para todas as pessoas que estiverem vendo essa situação. Agora, uma coisa que eu vou advertir vocês, que esse negócio de participar das coisas não é uma coisa assim, eu tenho um ingresso, eu vou lá e vejo o espetáculo. Tem que crer, tem que estar conectado, senão você não participa e não vê. E eu vou dizer por quê. Teve um irmão evangelista que veio da Espanha pregar em São Carlos, e ele tinha o dom de maravilhas, fazer milagres e maravilhas, né? E tinha pessoas que tinham problemas nos dentes, e ele orava e a pessoa, aparecia com dentes de ouro. Dentro da igreja, ele foi convidado para pregar. Do lado, eu vi pessoas que estavam tão distraídas que não viram o milagre acontecer. E quando olhavam, diziam, que
dente de ouro o quê? Essa mulher aí já tinha esses dentes de ouro aí, é o pastor que combinou com ela e abrir a boca aqui na frente de todo mundo e dizer que ganhou dente de ouro. Então, entendeu? Milagre é um negócio assim que nem aquela capa de Elias lá, né? Se você vir quando eu for subir, você recebe. Se você não ver, você não recebe. Então, é uma coisa que tem que estar conectado. É uma coisa de ligação espiritual. Alguém pode receber uma cura, você não viu a pessoa entrar na igreja, ela era aleijada, entrou na igreja, levantou, saiu da cadeira de roda, e você olha e vai... a pessoa já estava curada, isso aí era porque ela estava sentada na cadeira de roda. Então, você vai arrumar uma justificativa porque o raciocínio humano não acompanha o raciocínio espiritual. Então, você tem que olhar, ver e ficar atento para ver o milagre acontecer. Então, os transformados e os milagres vai ter essa certa seletividade por causa da incredulidade, né? Até que a pessoa esteja suficientemente quebrantada para se arrepender e participar, né? Obviamente, Deus não quer excluir ninguém, só que o mundo espiritual tem certas leis, né? Que a gente tem que entender que você tem que estar na comunhão mesmo, senão você não participa. Isso eu vi acontecer na igreja, tá? Então, eu estou aqui fazendo uma introdução e agora vamos fazer aqui um levantamento do que eu tenho de informação, que eu já fui passada, o que nós podemos levantar desse levantamento aqui, levantamento, né, que o pastor fez com todas as profecias da Erin, da Vicky, de mais alguns, do Brandon, né, e assim por diante, né. O Brandon falando, se alguém morrer nesses tempos, só vai ressuscitar depois. Não. Morreu em Cristo, 3 anos e meio depois está de pé de volta. Se morreu em Cristo. A irmã Alexandre está perguntando, se alguém morrer, vai ressuscitar. Dá uma passeadinha lá no sepulcro e volta, né? Porque Jesus é a vida. Jesus, onde tem a vida, a morte não se pode. E outra, o arrebatamento é um processo também. A volta de Jesus é um processo que já se iniciou, e a transformação é um processo que já iniciou. Eu, por exemplo, estou sentindo uma paz e uma ausência de culpa total. Eu só não vou fazer coisa errada porque eu não sou de fazer coisa errada mesmo. Mas eu estou como se eu tivesse totalmente perdoado e totalmente... O irmão Geraldo usou uma palavra, um termo mais bíblico aí. Vocês já foram o quê? Como foi que você falou, irmão Geraldo? Fala aí para mim. Espiado. Isaías espiado. 40. Isso. Então, eu estou sentindo totalmente espiado, gente. Eu estou com uma sensação de autoexpiação, não, porque eu não me autoexpiei, né? Mas de uma expiação interior tão assim, não é assustadora, né? Porque Deus não é assustador, mas assim, tão perplexo, tão assim... Eu tento racionalizar e não consigo. Eu estou sentindo uma sensação de expiação, de culpa. Então, significa que cada vez mais, e quem estiver nesse processo de comunhão com Deus intensificado, buscando a Deus, vai sentir essa sensação. São estágios, né? Cada estágio você vai sentindo uma sensação diferente, né? Tem o irmão Geraldo, que já sentiu. Eu, deitando ali na meu belichinhozinho, ali, ó, meu belichinho aqui, ó, que é onde eu me refugio dos dias frios, né? Porque lá o quarto, lá o outro é mais gelado. Eu senti 2 vezes uma corrente elétrica passar no meu corpo, e a Erin também vai falar isso aqui, tá? Então, tem vários estágios aí que a gente vai sentindo. Então, vamos lá. Jesus nos deu uma janela de 3 anos, tá? Que é o processo da colheita. Jesus disse que seu Davi vai governar gloriosamente, mas com muita dificuldade. Isso é o Brandon falando sobre o Trump. Né? Então, tem muita gente contra o Trump e tal, né? Aí você vê quem que é. Então, eu falo o seguinte, e tem muita gente contra o Brandon também. Então, eu vou com cuidado, né?
para eu não fazer afirmações categóricas contra ninguém. Certo? Eu oro até pelo Carequinha, e sabe quem é o nosso amigo Carequinha, né? Que sempre eu menciono aqui. Ele estava a ponto de se transformar num demônio, eu vi numa visão, né? E Deus disse que quando eu orasse por alguém, Deus podia reverter qualquer situação. Uma cidade fosse para ser destruída, eu poderia orar que Deus parava a destruição, que eu intercedesse por uma alma perdida. Então eu oro até pelo nosso amigo Carequinha. O que eu peço a Deus para todo ser humano é o confronto pessoal com Deus. Igual o Olavo de Carvalho teve, né? O Olavo de Carvalho conta uma experiência que ele se viu nu, na escuridão eterna, ele e Deus. E ali ele teve uma experiência espiritual. Então é o que eu peço para todo mundo do STF, todo mundo do governo brasileiro, né, esse dia de escuridão pessoal, onde ele e Deus vão resolver o assunto. Amém? Quem concorda comigo aí? Diga amém. Amém. Amém, Jesus. Corruptos tenham um confronto pessoal com Deus, né? Para ter a chance do arrependimento, né? Porque aí o arrependimento eu não posso modular, né? É cada um que se arrepende. Então, aí diz assim, ó, Eri, eu sou em 909, eu já baixei, o pastor João fez um PDF até o 911, tá? Nós estamos no 940, então preciso atualizar mais alguns, né? Eu tinha atualizado até o 840, e eu tenho em português também, né? Mas o PDF teria que ser traduzido. O português, eu não sei se ele já tem uma versão traduzida, né? Mas ele tem, ele deve ter, porque ele vai acumulando todas as traduções, porque ele mesmo vai traduzindo, então ele deve ter um livreto. Eu tenho até a impressão que eu peguei lá na casa do pastor Jones, que foi me dado lá, o irmão Geraldo também me deu uns livretos encadernados, né? Os sonhos da Eri tem aqui, mas são aqueles bem primeiros lá. Eri, eu prometo restaurar tudo que o inimigo tem roubado e até multiplicar isso. Não se preocupe, eu trago a sua recompensa comigo. Então a Eri representa a noiva. Então o que acontece com a Eri acontece com a noiva, o que acontece com Jesus acontece com a noiva. É uma representação, tá? Então tá no 2.493 deve ser a página, né? 7.003 deve ser o número total de páginas. Eu estava transformada, mudada e curada, mas de alguma forma ainda parecia aos outros uma pessoa normal. Eu estava vestido casualmente e usava um boné de beisebol e moletom. É o que eu já falei aqui. O transformado, ele tem a capacidade de aparecer no velho homem, né, com a velha cara aqui de Lucas, professor da UEPG, ou um corpo brilhoso, tá? Eu estava em um sono profundo, quando ouvi um barulho que me despertou do sono. Eu estava prestes a abrir os olhos, quando uma sensação incrível de uma descarga elétrica começou a se mover dos meus pés para a minha cabeça e vice-versa. Então, acho que isso vai ser a transformação dela lá, né? Uriel falando, agora você logo será transformado em um instante. Essa mudança virá sobre você como um ladrão na noite. Você estará em um sonho e pensará que isso é apenas um sonho. No entanto, quando você acordar desse sonho, logo notará que sua capacidade de respirar aumentou. Então, essa coisa do ladrão na noite, do relâmpago, da coisa instantânea, do abrir e fechar de olhos, tanto está na palavra, como também o apóstolo Rubens teve várias visões dessa transformação. E outro dia ele falou numa pregação lá, né, que ele achou que ia ficar no céu. E ele viu que ele desceu para trabalhar. Já atualizou já um pouco mais a informação dele, né? Eri, eu e meu marido, aqui já é um outro sonho, estava em uma cidade com uma série de rotatórias, parecia Bend, Oregon, ou Portland, Oregon, mas eu não tinha certeza. Embora tivéssemos transformados e muitos ativos, eu tinha a sensação de que o nosso tempo oficial de serviço ainda não havia começado. Estava em estado de baixo farol, né? Farol baixo, e aguardando os sinais e o chamado do Senhor para um serviço maior. O tempo estava quente, mas o outono já estava no ar, as orientações escolares começando. Então vai ter esse lapso aí.
eu não sei dentro dessa perspectiva aqui, ó, onde você vai estar transformado e vai estar se adaptando aí. Ah. De repente fui acordada por um despertador. Enquanto eu estava fora da visão e de volta à minha casa, ainda estava em um sonho. Olhei para as horas nesse sonho, o horário do sonho era agora, 9 horas, não sentia dor. Eu podia respirar livremente novamente. Comecei a dançar de alegria. Depois de uma breve conversa com meu marido, que tinha acabado de acordar e agora também estava transformado, fui ao banheiro e me olhei no espelho. Simplesmente não reconheci meu reflexo. Ouvi alguém me chamar do corredor. Quando eu entrei no corredor, minha filha estava lá com o maior sorriso. Ela também tinha sido transformada. Só um aviso. Os transformados são aqueles que trabalham na colheita. Todos são transformados conforme está escrito na carta de Coríntios, tá? Só que alguns são transformados no final da colheita, na hora do arrebatamento. Mesmo que perdurem aqui na terra, vão ser protegidos, né? Vão conviver com os transformados e tal, mas no final todo mundo é transformado, tá? Ninguém fica sem ser transformado. E a transformação, ela é dos dois lados, tá? Você se transforma um corpo como um anjo, e os maus se transformam em corpos de trevas. Tá? O prêmio é paralelo, do lado da luz e do lado das trevas. Tá? Enquanto ao reavivamento, não se preocupe, pois isso não significa que a sua cura não vai ocorrer antes ou junto com outro reavivamento. Mais uma vez, Jesus gosta de usar duas negativas numa frase, e você corta dois nãos para saber o que ele está dizendo. Então, significa que a sua cura vai ocorrer antes ou junto com o reavivamento. Só cortar os dois não. Não significa não vai ocorrer. Você corta dois não, você entende. Jesus gosta de dar um nozinho na nossa cabeça, né? Ele põe a gente para pensar. Transformado versus glorificado. Observe que o sonho a seguir parece ter elementos tanto antes do arrebatamento quanto depois do arrebatamento. Portanto, não tenho certeza se os nossos corpos transformados antes do arrebatamento ou glorificados após o arrebatamento. Talvez possam representar ambos os períodos de alguma forma, mas novamente não tenho certeza. Quem está levantando a mão, irmão Geraldo? Talvez seja simplesmente mais um mistério de Deus. Pode falar, irmão Geraldo. Pode ir, que eu espero aqui. Pode falar. Tem coisas aqui nessa informação que foi mostrada para mim que eu quero passar para os irmãos. Pode falar. Essa parte de transformado foi revelado para mim no meu coração, nos meus sonhos, que os transformados é aqueles que realmente vão trabalhar e pregar a palavra de Deus nesse tempo de colheita. E aqueles que são ouvintes, que não prega, eles vão ser arrebatados. Isso. Arrebatado é uma coisa e transformado é outra coisa. Então, quem quer ser transformado tem que começar a levar o evangelho, a pregar, anunciar as boas novas. Porque isso traz o quê? Traz a transformação. Amém? Amém. Exatamente. Amém, Jesus. Então, aí nós temos dois estágios, tá? A transformação e a glorificação, que é pós-arrebatamento. A glorificação, para os que vão ressuscitar naquele calendário lá dos 40 dias, é automática, tá? Ninguém sai da sepultura para ser transformado. Sai da sepultura para ser já com o corpo glorificado, porque já não morre mais. E o transformado é esse retorno ao estado de Adão no Éden, tá? Que é os que são vivos. Agora, se o transformado depois é glorificado, aí eu não sei como que funciona isso eu não sei. Não posso dizer, eu só simplesmente especulo, tá? Minha filha aproveitou um dia de transformação. Vamos ver lá. Enquanto... não, aqui foi só... só pegou essa frase aqui, né? Eri, enquanto a minha é baseada em meus sonhos, eu vejo muitas coisas acontecendo, chegando na grande colheita. O grande reavivamento aparecendo em todas as terras. Amém. Há uma grande esperança, cura e milagres. Glória a Deus. Sinais e maravilhas estão em plena vista. Milhares são transformados. Glória a Deus. Amém. Que nós sejamos nesse número.
Os transformados, então, reconstrói cidades quebradas e cura a corrupção dos governos. Glória a Deus. Todo mal é dispersado... Opa, desculpa aí, gente. Eu apertei uma tecla errada. Todo mal é dispersado e devem fugir para as cavernas. Isso aí está de acordo com o Apocalipse. Tá? Apocalipse fala que cai os montes sobre nós, porque é chegado a grande ira do Cordeiro. Tá? Deixa eu ler lá onde que está isso. Apocalipse 6,15. Os reis da terra e os grandes e ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caem sobre nós, escondei-nos o rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Então está concordando com essa parte aí. Invasores retornam para casa num flash e são tão assustados que vieram para Deus. Então, os invasores são aqueles povos árabes que já estão sendo distribuídos no mundo para uma invasão, que é aquela chamada inundação, né? Será como uma inundação, está escrito lá no Mateus 24. Uma inundação em toda a terra. A Coreia do Norte, ele manda uma pessoa para os Estados Unidos para casar, fazer família, então fica uma célula morta lá até um dia que eles despertam para as missões. Alguns se convertem e traem a Coreia, graças a Deus. Esses que estão fazem parte dessa jihad aí que está se disseminando no mundo ocultamente, ninguém está percebendo, os governos estão abrindo, a Inglaterra está islamizada praticamente, a França, vários lugares, eles estão lá como células mortas para serem ativadas, tá? E é por isso que eles vão sair cortando cabeça do dia para a noite aí, com uma violência incrível, e nesse tempo de violência, que é um período curto, o amor de todas as pessoas, ou quase todas, se esfriará por causa dessa grande violência, né? Tudo vai ser feito justo perante a grande mão de Deus e sobre as cortes. Depois que isso acontecer por um tempo de tempos, que são 1080 dias, ou aproximadamente 3 anos, a grande colheita chega. Alguém pode perguntar. Amém, pastor. Não, é só assim uma observação, né? Porque no meu entendimento, pelo que eu consigo interpretar, eu creio assim, então, que a transformação, né, até a glorificação, que ela divide, Jesus divide, né? A transformação e a glorificação depois do arrebatamento, né? Isso. E eu entendo que vai ser uma coisa progressiva, vai aumentando a glória, entende? Eu vejo assim. Amém. Nem todos são mártires, né? Os mártires já, quando ressuscitam num corpo glorificado. 3 dias de escuridão. No instante, de repente, você vai ser visitada por minha chamada. Isso vai acompanhar por um trovão, um terremoto, um grande barulho, com redemoinho, uma tempestade, uma chama de fogo devorador. Isso também o apóstolo Rubens relata nas visões dele, tá? Bem assim também. Então, os 3 dias de escuridão acontecem 3 vezes, né? Eu não sei, eu achava que era só 2 vezes, né? 2 naturais e uma artificial. Tá? Por um ataque cibernético. Então, biblicamente, está previsto 2, né? Como eu sempre falei no livro de Joel. Mas vai ter uma terceira, que é entre essas 2, entre primeiros 3 dias de escuridão e o último 3 dias de escuridão, vai ter um ataque cibernético, onde eles vão eliminar as fontes de energia do mundo, tá? Bem, eu acredito que a ordem dos eventos no dia em que foi crucificado foram o seu julgamento, depois da cruz 3 horas de escuridão, um grande terremoto que rasgou o véu em 2. Em ordem talvez reversa desse evento seja algo assim. Isso seria somente o que eu acho. Primeiro seria um grande terremoto, 3 dias de escuridão, o julgamento do mundo no grande reavivamento colheita. Então, isso aqui também já foi relatado pelo apóstolo Rubens. Ou haverá 3 dias de escuridão e depois o grande reavivamento mandado por Deus. Então, o meu desejo, eu estava orando, é que
o reavivamento fosse antes do arrebatamento, né? Mas o Senhor, ele está colocando os eventos numa ordem tal que salve o maior número de pessoas, tá? No instante, de repente, você vai ser visitado. Esse aqui já li, né? Ele repetiu, né? Repetiu. Repetiu. No instante, de repente, você vai ser visitada por minha chamada. É o 5889 aqui. Ele repetiu. Isso vai acompanhar por um trovão, um terremoto, um grande barulho, um redemoinho, uma tempestade, uma chama de fogo devorador. Os alienígenas, demônios, anjos caídos, nefilim, demônios vão aparecer depois dos 3 dias de escuridão. Mas qual deles? Eu acho que é o último, tá? O mundo está em caos. Todos que sobrarem dos 3 dias de escuridão, chega o destruidor, depois dos 3 dias de escuridão. Então, o pastor João não sabe dos três dias de escuridão, tá? E não está claro aqui no sonho da Eren. Tá? Depois eu vou mostrar. Então, eu acho que esse aqui é no último. Gabriel diz que o destruidor vem antes de começar a grande dia da ira do Cordeiro. Então, porque a ira já é lá no final, tá? A ira é só no final. Depois das terríveis escuridão, tinha chegado o nosso mundo, depois levantaram, muitas pessoas foram deixadas. Aí aqui tem que ver qual deles, né? Obama fica preparado na aparição dos alienígenas. Os alienígenas vão ter tecnologia de curar, cura falsa, e vão oferecer essa tecnologia de graça ao mundo como um gesto de amizade. Isso será apresentado ao mundo cheio de pragas. Então o inimigo vai tentar criar aí uma situação, uma narrativa, né, de bonzinho, tá? Os alienígenas vão falar que eles fizeram os 3 dias de escuridão para também eliminar da Terra a terra das decisões dos homens egoístas e tolos. E também eles vão dizer que os que foram arrebatados foi porque eles não queriam tomar a vacina. Então isso aqui é a manipulação da narrativa, porque os cristãos são vistos como as pessoas odiosas, não? E tem que aceitar o sistema da besta com a falsa paz, né? O anticristo subirá com seu poder total depois dos 3 dias de escuridão. Isso bate com algumas coisas que eu já tinha calculado lá na minha planilha. Muitos tinham sido deixados para trás quando tantas pessoas desaparecem e foram deixadas na terra. Depois de ser um crente de Jesus Cristo, sabia que era o arrebatamento, e nosso mundo estava em grandes problemas. Não muito depois disso que as bombas caíram na América. Então, isso aqui, gente, já parece ser a terceira vez, tá? Porque as bombas caem na América no terceiro dos 3 dias de escuridão, tá? Onde vai ser uma grande destruição. Vai ter uma prévia, mas depois vai ter uma grande. Agora nós estávamos sendo caçados não somente pelos invasores, como também pelo homem maligno, que estava em disfarce da paz. Ele tem secretamente ordenado tudo que resiste à sua única religião mundial. Então, para quem não estiver participando para quem estiver se opondo ao regime do anticristo, ele vai estar dando ordens secretas que o resto do povo que está participando do governo dele não vai perceber. Que nós, ou qualquer pessoa deixada aí, vai estar sendo perseguida. E mais ou menos como o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler perseguiu os judeus e as demais pessoas estavam na Alemanha convivendo muito bem com a situação que o Hitler tinha colocado lá. E ninguém estava sabendo dos campos de concentração, né? Todo mundo entrava no trem, tinha aquela promessa, você vai para um lugar melhor e tal, e despejavam todo mundo nos campos de concentração, tá? E o povo, os alemães que aceitaram o regime do Hitler, estavam totalmente apáticos e ignorantes dessa situação. Então é exatamente isso. E as reportagens vão estar contando uma paz disfarçada, né? Todos que subiram ao arrebatamento serão identificados como super espalhadores de doenças, inclusive de muitas variáveis da Covid, em funcionamento ao redor do mundo agora e ressurgindo constantemente. Claro, a culpa vai ser atribuída aos arrebatados. O restante da população vai ser falado que essas pessoas têm sido removidas para dar ao restante da população do mundo uma chance de sobreviver e não se tornar extinto. Isso vai ser falado que os alienígenas, né? Então isso aqui é a narrativa. Não tiveram nenhuma chance porque essas pessoas eram muito teimosas.
em tomar as vacinas para salvar sua vida deles e protegerem do resto do mundo. Então, significa também, né, que além das pragas, né, vão tentar fazer uma nova vacinação. Tá? Nós ficamos dentro por vela até a escuridão se levantar. Foi nesse tempo e antes das bombas caírem que eu também aceitei Jesus em meu coração. Não sei quem é que está falando isso. A Vicky. Mas é alguém que ela está testemunhando, né? O amanhecer do quarto dia. Eu vi uma grande tempestade, uma tempestade no mar. O inimigo não conseguia concretizar seu plano. Um grande terremoto aconteceu, seguido por escuridão. Isso aqui o irmão Raimundo do Piauí viu também. Tá? O povo da terra gritaram para Deus, apesar de alguns clamores não serem maldições, a maioria deles estava em grande humildade. Deus então mostrou a verdade àqueles que choraram em humildade e estavam com fome da verdade. Deus então trouxe a sua luz no quebrado amanhecer do quarto dia. Cura e colheita então começou. Então aqui, gente, tem só que localizar qual das escuridões vai estar isso aqui. Eu sei que eu não posso acreditar no arrebatamento antes dos problemas começarem. Você vai humilhar a terra para que os corações fiquem contritos e preparados para a sua boa nova. Amém? Entretanto, antes do meu grande reset, a escuridão, antes da quebra do amanhecer. Os 3 dias de escuridão chegará e depois o destruidor atacará. Eu acredito que isso é o terceiro dos 3 dias de escuridão. Os 3 dias de escuridão vão chegar e depois o destruidor vai atacar novamente, né? Os primeiros nascidos na terra vão ser atacados. Então são as crianças, né? Os primeiros nascidos aqui são os recém-nascidos. O destruidor vem e os primeiros nascidos vão morrer. Os tempos de 2, o choro de Raquel, na praga 10. Esse aqui já é a Vicky, né? Aqui é a Eren, né? 40 dias depois de passar os 3 dias de escuridão, a noiva saindo glorificada, começa o grande reavivamento. Aqui em Peters, né? Começou com um barulho muito, muito alto, com uma buzina muito alta de um carro. Durou muito tempo. E ele, olhando a terra, ele viu muitos cemitérios ao redor da terra. Ele viu as sepulturas abrindo e as pessoas saindo dos buracos. Ele viu que algumas sepulturas se abriram e as pessoas saíram, enquanto a sepultura do lado não abria. As sepulturas explodiram para cima. Ele viu ao redor do mundo e não somente nos Estados Unidos. Então, essa é a ressurreição já antes do arrebatamento, tá? Que primeiro ressuscita e depois junta com os transformados e é arrebatado. Ele viu as pessoas ressuscitadas, e esse é o arrebatamento de Tessalonicenses, tá? Não é o arrebatamento do ladrão na noite. É totalmente visível. Ele viu as pessoas ressuscitadas e com roupa branca. Todos foram levados para um lugar e ele não viu para onde. Todos os aplicativos, internet, computador, iPad foram desligados por 2 semanas. Poderia ser um pulso eletromagnético. Guerra nuclear depois do arrebatamento. Ou seja, uma coisa que vocês precisam saber é que toda vez que tem uma explosão nuclear, tem um pulso eletromagnético junto, tá? Pulso eletromagnético, calor, né? E a explosão faz parte da bomba nuclear. Tá? Obrigatoriamente tem. O mundo estava em histeria depois do arrebatamento. Nenhuma das pessoas depois disso. O globo todo estava sem esperança. Um homem apareceu falando com carisma e eloquência. Ele falava bem e tinha o poder de convencer. Ele disse que era capaz de resolver todos os problemas. Ele disse que foi Deus que julgou essas pessoas que desapareceram. Olha a narrativa, né? Quando esse homem falava, ele tinha o poder de atrair as pessoas. Ele estava atraindo o mundo. Ele falava para as pessoas dar a cidadania e pegar uma cidadania global. A grande maioria das pessoas estavam aceitando esse homem. Isso aqui já é na segunda fase, tá? Já é depois dos primeiros 3 anos e meio, já é na segunda metade, tá? Ele vem, grupo de pessoas fazendo um milagre, curando pessoas, aparecendo alimento. Bebês estavam sendo abandonados em cada esquina em sua cesta, de mais ou menos a da infância até os 16 a 18 meses. Um grande terremoto aconteceu, milhões de pessoas morreram. A projeção do clima era impossível. O verão num dia se tornava inverno e vice-versa. Todo o clima foi desorganizado e fora do padrão. O desastre estava em todo lugar. Este clima estava sendo manipulado por causa da Terra ter movido seu eixo. Ele viu a Terra cambaleando. Isso está em Isaías, né? E é profetizado uma inversão magnética, tá? Logo depois desse terremoto, ele viu que não era mais a polícia que fazia leis, mas polícias militares ou do exército. Ele viu um carro do exército militar em muitas esquinas. Parece um carro da
Força Nacional, tá? Por causa do capacete azul, né? Que é aquela força da ONU, tá? Isso, negócio de exército espalhado por todo o planeta, eu já vi também. Você tinha de ter papéis para atravessar os estados. Ninguém no mundo e nos Estados Unidos resistiu a qualquer coisa que esse homem ditava ao mundo. Havia uma lei Marshall, né? E eles sabiam onde as pessoas estavam. As televisões estavam vigiando as pessoas em casa. Eles estavam vigiando as pessoas nas casas pelas TVs. Isso já é na grande tribulação, tá? Já houve o arrebatamento. Esse homem falou que, seguindo as normas deles, todos os problemas seriam resolvidos, que o globo finalmente será um globo de paz universal, que essa nova ordem terá as respostas a todos os problemas e levará a todos a paz, tá? Então vai ficar muito fácil vender uma paz nesse tempo de tribulação e grande tribulação, né? Ele viu do ponto de vista de fora da Terra 12 feixes de luzes saindo dos Estados Unidos ao redor do mundo, passando pela atmosfera. Isso eram feixes de reavivamento. Ele viu ministrando a todos. Pessoas oravam para as pessoas doentes e elas ficavam saradas. Tudo isso era possível para eles. Esse período de tempo durou de 3 a 6 meses. Foi incrível. Regiões foram totalmente ganhas para Jesus Cristo. Esse reavivamento estava acontecendo junto com a nova ordem na Terra. E eles estavam com muita raiva porque isso estava fora do controle deles. Ele não conseguia manipular isso e fazer os santos pararem. Ele começou a ver grandes perseguições. Você não poderia andar na rua e ver quem é e não é de Deus. Então, pelo que dá para perceber, que aqui está tendo 2 reavivamentos, tá? Porque tem um acontecendo na grande tribulação, depois do arrebatamento, que é esse reavivamento pequeno aqui de 3 a 6 meses, e tem um outro de 3 anos, né? Que acontece antes do final da tribulação, né? Porque tribulação, grande tribulação. Nós estamos nas dores de parto, tá? A partir de setembro é que nós entramos na tribulação, e depois conta 3 anos e meio, e depois grande tribulação, tá? Então dá para ver que está tendo um reavivamento aqui, porque o pessoal já partiu, né? E as pessoas têm esperança ainda de encontrar com Jesus, quando ele vier em cavalo branco, tá? Depois do Armagedon. E aí onde algumas pessoas não aceitam a marca da besta e preferem ser mortos. Ou haverá os 3 dias de escuridão e depois o grande avivamento mandado por Deus. Aqui são as suposições da Ellen, né? Que ela sempre colocava umas suposições no meio dos sonhos. Um alerta dado por Jonas de 40 dias antes da destruição. E se pelos 3 dias vocês fossem treinados e depois apareceriam por 40 dias para ministrar os perdidos. Olha lá. Aquela tal história dos 40 dias, tá? Que eu sempre falei. Eu nunca tinha visto essas profecias dessa forma aqui não, tá? Estou lendo agora com o pastor João. Eu acho que eu li alguma coisa já, uma frase ou outra só. O que detenha o favor de Deus e seu povo serão removidos para que os nefilinhos, os caídos e os demônios possam ser libertados sem restrição. Isso aqui também é Vic, né? Esses que não têm o nome Eren é a Vic. O inimigo está sujando a água para confundir o jovem. Qualquer um que dobrar o ouvido para isso vai duvidar da verdade, cada vez mais em favor da grande mentira. O inimigo está sabendo que eu vou enviar o grande reavivamento, um grande último movimento de milagre. Eu vou fazer isso antes dos piores dias de escuridão e a remoção da minha noiva. Tá vendo? Então, esse é o grande avivamento antes do arrebatamento. E depois tem um outro, que é o que eu li aqui, ó. Tá? Depois do arrebatamento. Um antes e outro depois. O inimigo sabe que o grande reavivamento está quase aqui. Eu vou levantar contra ele e levantar um exército como nenhum outro. Aqui é o exército dos 144 mil. Em que nós façamos parte. Entretanto, não se preocupe, pois o tempo do grande reverso, o grande reavivamento, da grande restauração está em breve. Não é o que você pensa, não é um prédio, é uma grande onda, meu grande reavivamento. Eren, por favor, não esqueça do seu grande reavivamento, sua grande colheita, seus grandes milagres, seu poder sobre a terra. A noiva é levada para casa, né? O tempo de Raquel acontecendo com o destruidor. Isso é Vic. O Senhor leva a sua noiva para casa. Quando formos arrebatados, a grande tribulação acontecerá, tá vendo? Tá? Então é mais ou menos ali no meio do período. E já está terminando a tribulação e começando a grande tribulação. Satanás receberá também
Receberá, então, grande autoridade sobre a terra quando todos nós formos removidos. Essa autoridade maligna continuará até que Deus ponha ao fim da grande tribulação. Tudo isso acontecerá nos tempos designados. Tá? O Satanás tem 3 anos e meio aí, depois do arrebatamento. Céu visível na terra. Meu entendimento é que Jesus está tentando nos explicar que a nova terra estará acessível a nós antes do dia do Senhor. O céu será visível nesta terra antes do dia do Senhor, porque seremos transformados. Transformados num piscar de olho e não seremos mais nessa terra. Estaremos em casa. Mas com a capacidade de atravessar a ponte, que é a ponte entre o mundo material e espiritual, tá? E retornar para esta terra para realizar milagres em seu nome e em seu poder, a fim de trazer uma colheita massiva de almas que em breve serão encontradas, tá? Então, essa colheita massiva de voltar para casa, os que são transformados, mantêm-se vivos. Os que voltam para casa na colheita podem estar morrendo, como podem, sei lá, estar sendo transformados. Isso eu não tenho muito certeza. Dentro dos sonhos, parecia que as pessoas eram levadas para depois ressuscitar com todo mundo, né? A ressurreição no único dia. O dia do Senhor, então, virá após a sua colheita ser concluída. Será uma grande e terrível dia, o arrebatamento do seu povo, grande para eles. E também uma guerra nuclear grande, queima de fogo. Então, a guerra nuclear acontece lá no terceiro dos 3 dias de escuridão, tá? Eu vou mostrar também a minha planilha lá. Dia terrível para os ímpios e todos que restarem na terra. Todos os que restarem na população vão ser falado que essas pessoas foram removidas, né, que o pastor João aqui, ele às vezes erra no português, para dar ao resto da população do mundo a chance de sobreviver e não se tornar extinto. Vai ser falado que os alienígenas não tiveram nenhuma escolha porque essas pessoas são teimosas e não tentam salvar a vida delas com vacinas. Então a vacina faz parte da mudança do DNA, né, a gente sabe disso, né. Eles querem tanto que as pessoas saiam do plano de Deus. O homem continua dentro do caos, pânicos e desastres que vai acontecer, causando desespero dentro dos povos que restarem. Estatísticas falam que 96% do povo vai aceitar essa história. Muitos deles sem até perguntas. Né? Então esse também eu acho que é um pouco de narrativa, porque quando você tem uma eleição, sempre diz que a porcentagem do candidato que está ganhando é superior em mais de não sei quantos %, e a pesquisa real não tem nada a ver. Então, isso aqui é uma notícia, entre aspas, né? Eu ouvi um homem de cabelo vermelho e branco falando com um acento irlandês. Meu Deus, eu acredito que isso pode até funcionar. Isso vai funcionar. O comandante militar respondeu: o sistema de IA deu 96 que eles vão aceitar. Vai dar certo, ele falou seguramente. Todos concordam que ele foi predito pela IA, então facilmente funcionaria. Então é a questão do reino da besta, né? Eles vão consultar a IA para saber a aceitação do sistema do governo deles. O Senhor falou para o Breno que um pouco antes dele voltar, esses demônios vão falar para o povo que eles foram arrebatados por causa da rebelião. Tá? Então aqui algumas coisas são da Vic e outras da Eren. Brandon, eles mataram os pastores deles na grande tribulação, pois os pastores deles não avisaram eles para se arrependerem e receber Jesus. Na ausência de Deus, as pessoas ficaram loucas, a moral do mundo das pessoas sumiu, foi literalmente um inferno na terra. Então, aqui também foi visto já por outras pessoas que haverá um sexo ilícito. Sexo nas ruas. Tá? Depravação total. Em campo aberto. Depois de alguns dias, o anticristo aparece no mundo com a solução. Eles se encontram em Berlim. A glória do diabo desce no anticristo. Nessa reunião, os líderes em Berlim, os líderes entregam a ele o poder, pois estava tendo muito caos ao redor do mundo. Por que em Berlim? Porque o trono de Júpiter, que estava lá na Grécia, foi levado para Berlim, tá? Que é o trono de Satanás. Olha lá. Todas as crianças de 15 anos, os mais novos, sumiram. Eles sumiram no arrebatamento. Os pais estavam procurando eles. Então, glória a Deus, todo mundo some no arrebatamento, junto com a noiva, né? As pessoas estavam queimando tudo, bombas.
Nesse momento vi luzes, deixa eu ver aqui em que página que eu estou, né? Nossa, estão 11 páginas, né? Vamos deixar lugar para os comentários. Nesse momento vi luzes caindo no céu por entre as nuvens, bem diante de nossos olhos. 4 anjos desceram, agarraram cada um de nós e nos removeram. Fomos removidos tão rapidamente que foi como se eles tivessem aparecido em um clarão de luz. Subimos além da atmosfera, enquanto olhava para a direita e para a esquerda, havia milhares de pessoas sendo transportadas da mesma forma, por anjos. Olhei para a terra, vi as grades. Vi o fogo caindo sobre os Estados Unidos. Não entendi. Primeiro bombas, depois armas nucleares, ou ambos, e depois o fogo do céu. Um dos feixes de luz veio em minha direção, me pegou num flash e eu sumi. Então, esse aqui é o arrebatamento, né, o processo do arrebatamento antes dos últimos 3 dias de escuridão. Quando as bombas estavam caindo, a internet caiu e ficou muito claro. O anticristo e o inferno estarão dominando a terra, retorno de Jesus nas nuvens, ressurreição dos milhares, morreram na grande tribulação. Ó, aí já tem essa ressurreição, ó. Tem a ressurreição para o arrebatamento e tem a ressurreição no final da grande tribulação, porque o pastor Célio falou que Jesus é a ressurreição, então o processo de ressurreição continua, tá? Guerra de Armagedon. Você vai saber a estação da minha volta, isso não vai ser nenhuma dúvida, você não vai saber do dia ou da hora. Você vai saber vigiar até mesmo a hora e o minuto de minha vinda a você, né? Entretanto, mantenha-se vigiando e especulando, pois isso é bom e mantém você em forma, né? Shape e forma. Você vai saber em avançado da minha volta, viva enquanto isso, né? Jesus não quer que você fique preso na ansiedade, né? É por isso que o dia e a hora não é um negócio que Deus mostra assim, né? Quando o meu sopro vier em seu osso seco, você vai saber. Isso é a Erin, né, sendo curada. Você está vindo 2 vezes nas nuvens? Erin, a primeira vez é para juntar a minha noiva, que é o arrebatamento, né? Na metade da semana. A segunda será para retribuir a eles e os outros, que é o cavalo branco, aquilo que eu sempre falei. Não queira ver Jesus em cavalo branco, queira estar junto com ele, vindo já. O primeiro é o amor descendo, a promessa do casamento para a noiva. A segunda certamente não é a mesma. O dia do Senhor vem depois da sua colheita completada. É não. O dia do Senhor é o dia da ira, tá? Contra os inimigos. É o terrível dia da ira, o arrebatamento do seu povo e também a guerra nuclear. Então vai ter essa sequência. Arrebatamento, guerra nuclear e o dia da ira. Meu entendimento é que Jesus está tentando nos explicar que a nova terra estará acessível para nós no dia do Senhor. Então, tem gente que vê uma terra restaurada numa dimensão paralela que não é atingida pelas coisas que estão acontecendo na outra dimensão. É como se Deus estivesse estreitando a dimensão do mal e ampliando a dimensão do bem. Teve gente tendo esse tipo de visão. Só que quem estava na terra restaurada conseguia ver os outros, se quisesse, né? Mas quem estava na terra destruída não conseguia ver. Tinha uma cortina invisível, né? O céu será visível nesta terra antes do dia do Senhor, porque seremos transformados, mudados num abrir e fechar de olhos, e não seremos mais nessa terra. Estaremos em casa, mas com a capacidade de cruzar a ponte e retornar a esta terra para fazer milagres em seu nome e em seu poder, a fim de trazer uma colheita narcisa de almas que serão encontrados em breve. O dia do Senhor, então, chega após a conclusão de sua colheita. É um grande e terrível dia. O arrebatamento do seu povo, né, é grande para eles, para o seu povo, e também a guerra nuclear. Então, ele está repetindo aqui, né, dia terrível para os ímpios. A nova terra não será acessível a todo o seu povo até mais tarde. Então, aqui tem uma frase bem interessante, né, que alguns só vão entrar na nova terra depois que o processo terminar aqui. Tem uns que vão entrar antes e outros vão entrar só depois do processo terminado. É por isso que eu estou falando isso. Houve o arrebatamento das pessoas, depois a guerra nuclear começou. 7 dias, a escada a Jesus. Logo, os 7 dias de 7 semanas serão terminados, então, esse aqui quem quer? É a ele. Então vem o 50º dia. Um dia excelente. Nos dias de Moisés, os israelitas foram libertos da imoralidade e de seus fatos. Este foi um momento de grande celebração.
Quando eu retornei ao céu, os discípulos receberam um presente especial de mim. E Jesus falando, né? No 50º dia, um novo vento havia chegado, um espírito do céu. Então aqui é um Pentecostes, né? Que vai ocorrer. Senhor, eu quero que tu venhas para nós agora. Jesus, logo, Ellen, muito em breve, estou contente que estejas aqui. Você está linda assim como no Salmo 45 e tem belos pés. Eu estava tímida e corando no rosto, né? Estava vermelho. Você me faz bonita, Senhor. Ellen, você correu uma corrida excelente. A escada estava longe, ele me parou. Não, Ellen, a sua vida tem sido uma boa corrida, foi rochosa. Você terminou forte, muito forte. Eu estava chorando, apenas digitando essas palavras e me fez chorar. Aqui eu acho que é um mapa que eu também fiz do ataque aos Estados Unidos, tá? Onde eles vão fazer o ataque. E aqui termina. Amém, irmãos? Então eu quis fazer junto com vocês esse levantamento. Quem que chorou aí, levantou uma carinha de choro? Então vamos para o detalhe aqui. Espero que a Matrix não se reconstitua novamente. Senhor, guarde que as datas que estejam fixadas não mudem mais uma vez. Né? Então vamos para a última etapa da aula. Então, aqui eu vou apresentar a planilha que eu refiz. Como eu falei para vocês, era uma estimativa. A gente foi tirando coisas que não aconteceram e vamos colocando novas revelações conforme foram aparecendo na internet. Então, os 3 dias de escuridão foram detalhados para 3 pessoas. Segundo os relatos, se eles estão com problemas de direito autorais, os relatos são muito parecidos. Então, são 2 caminhoneiros que sofrem uma EQM, um acidente na estrada, e um eletrocutado. Talvez seja verdade que sejam 3 pessoas, ou talvez 2 deles sejam o mesmo relato e por causa de ser um canal e outro canal, tem problema de direitos autorais, e aí alguém pediu para a IA criar um personagem que sofre um EQM para encaixar na descrição. A minha única reticência com essa narrativa foi essa. Os detalhes são idênticos dos 3 relatos, não sei se tem outros 3, e aponta 3 vezes 3 dias de escuridão, que é o que eu vou mostrar. E o que mais? E tem recomendações de coisas a serem feitas para se organizar, tá? Então, aqui embaixo tem o mapa dos Estados Unidos, com os ataques, e aqui tem os eventos que vamos lá. Então, nós estamos aqui, dia 18, né? Houve o eclipse do Sol, certo? Todo mundo confere isso ou não? Irmão Gustavo, confere que houve o eclipse do Sol? Foi anunciado, né? Hoje, você disse? Quando? Não, dia 15, faz 3 dias. Foi às 16h40, exatamente, aqui. Tá, houve. Então, eclipse do Sol, dia 15 houve. Então, você está aqui, logo depois do dia 15, né? Que é o que eu estou mostrando aqui. Vocês estão vendo aí o meu... eu estou aqui, ó. Estão vendo um mousezinho aqui? Sim, dá para ver. Tá. Então, a Erin tem uma surpresa num sonho dela, do dia 21 para o dia 22. Possivelmente a transformação, festa da São Bento dia 23 e um arrebatamento anunciado dia 24. Bom, eu não acho que esse é o arrebatamento de Tessalonicense, do alarido de trombetas. Eu acho que chamaram de arrebatamento, mas isso aqui é é os 144 mil, né? Vamos colocar aqui 144 mil no trono. Tá?
Vou já fazer essa mudança aqui, tá? Então, eu acho que é isso que vai acontecer agora. Está tão badalado isso agora, com todas os anúncios na internet, mas veja só, 144 mil é um número simbólico espiritual de pessoas que vão ser transformadas para formar um exército celestial e trabalhar na colheita, tá? Então, é isso. Aí, conforme algumas profecias, diz que vai ter o auge do derramado do Espírito Santo. Eu levantei 3 datas, né? Tem a festa da expiação no dia 3 de outubro, tem a festa do tabernáculo no dia 8 de outubro, e eu levantei 3 datas para o derramado do Espírito Santo, que é dia 20 de... Não. Ai, meu Deus. 1900. Não, desculpa, que eu apaguei uma data e ele estava calculando a partir de uma data. Não é nem 20, aqui, quando eu coloco assim é 15, né? É 15 de dezembro, tá? Não, 15 de outubro, desculpa. Então, já Lucas, eu dei uma olhada aqui, eu não consegui achar nenhum eclipse no dia 15. Eu achei. Só aparece no do dia 21. Mas é que nem aquela do mês passado lá do eclipse da Lua que teve, se não me engano, acho que foi no dia 15 também. E para uns aparecia, para outros não aparecia. Eu achei. Está confirmado aqui na internet, eu achei. Se quiser, eu mando para você. Ó, então aqui, gente, 2025, tá? Era a data que estava aqui, ó. Certo? Poxa, mudou, né? Olha só que legal. Então, eu tenho 3 datas para o derramado, para o auge do derramar, porque no auge do derramar, 40 dias depois, levanta o anticristo. Então, eu tenho 3 datas aqui, que dá... E vem para cá. Tá, já mando já. E tenho 3 datas de levantamento do anticristo, porque eu não sei qual que é a data do derramado do Espírito Santo. Então, o levantamento do anticristo depende dessas 3 datas. Então, tenho essa aqui, tenho essa aqui, tenho essa aqui. Estamos aqui. K41. Eu apaguei uma data e tá tudo aqui desmontado, né? Bom, depois eu coloco essa daqui. Coloco essa daqui ficou igual. Então tá, depois eu coloco. Que ela estava precisando de uma data que foi retirada, tá? Por isso que tem 3 previsões aqui. 3 levantamentos e 3 derramados do Espírito Santo. Bom, o que vem nos relatos dos 3 dias de escuridão para terminar aqui hoje? Nós vamos ter, segundo uma EQM lá dos caminhoneiros e do trucutado, vai ter um som profundo no universo, uma trombeta, uma espécie de uma trombeta, que parece ser a primeira trombeta, tá? Esse som profundo, todos vão ouvir e vão cair num quebrantamento. Logo depois, no dia 15 de dezembro, ocorrem as auroras boreais. Isso ele está colocando um relato do ponto de vista dos Estados Unidos, que vai ser a aurora boreal no Texas, né, que é um estado bem baixo dos Estados Unidos, em Dallas e em Houston. Aí, depois desses auroras boreais, você tem um tempo para se preparar com água, alimentos, muito dinheiro, transporte em carro antigo, porque os carros elétricos modernos não vão funcionar, porque vai ser uma explosão solar, tá? Não é natural, não é artificial. Aparelhos analógicos para você se comunicar, fósforo, velas, lampiões, rádios. Aqui eu já tenho lampião, fósforo, vela, rádio, eu tenho um rádio aqui, lenhas, cobertores, sal, tal. Vai ser às 3h33 da manhã que vai começar essa escuridão, tá? Ele tem uma referência de um estado lá onde ele estava observando o acontecimento. É claro que com o fuso horário isso é diferente. A luz do sol, ela demora de 6 a 10 minutos de sair do sol e chegar até nós, né?
Então, uma explosão solar, uma vez acontecendo. Então, para esse horário dos Estados Unidos, vai acontecer às 3h30 da manhã. Esse aqui é uma primeira explosão solar para nós conferirmos esse ano. Tá? Daqui 2 meses, né? 9, 10, 11, 12. Daqui 3 meses, tá bom? Depois vai ter um ataque, esse aqui é o ataque cibernético. Dia 21 de agosto de 2026, vão atacar Nova York, Boston, Washington, Filadélfia, Atlanta, Miami, Chicago, Detroit, Houston, Dallas, Nashville e Charlotte. Eles vão atacar as fontes de energia, de água, de gás, de internet e as comunicações nos Estados Unidos. Esse aqui vai ser um ataque. Tá? Então vai ter 3 dias de escuridão também, mas é artificial. E essas aqui são as 12 maletas. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Explodindo. Então, o arrebatamento, aqui está 2026, se essa data for confirmada, né, já passou os primeiros 3 dias de escuridão agora, desse ano, e possivelmente o arrebatamento está aqui ou está no próximo. Terceiro, 3 dias de escuridão. Agora, esses 2 são naturais, esse do meio artificial. Esses 2 são bíblicos, tá? Eles vão aproveitar, porque eles vão aprender com a situação, aqui os terroristas, do primeiro, da explosão solar, do segundo que eles vão produzir, é tipo um treinamento, e eles vão se preparar para quando tiver a próxima explosão solar, eles atacar os Estados Unidos também. Então, aí ele vai atacar os Estados Unidos, do Alasca até a Flórida, de Maine até a Califórnia. Vai atacar as fontes de energia, vai haver muito frio, muita fome e sede. Só que nesses últimos 3 dias de escuridão, as pessoas que passaram pelos 2 anteriores e observaram esses ensinamentos que foram dados para juntar água, se preparar, né? Eles aprenderam a fazer moinhos, poços manuais, hortas comunitárias, ferraria e carpintaria. Então, eles vão já estar se sustentando independente do governo e do mundo, tá? Já estarão vivendo de forma independente. Foi o que foi falado no vídeo. Então, se alguém quiser o vídeo, eu mando para vocês o link. E vou fazer isso agora, para que todo mundo fique atento para essas revelações, tá? Então, vamos lá. Primeiro link, estou mandando agora. Vocês comparem, confiram, porque agora os profetas estão passando no crivo, tá? Primeiro. Segundo o relato dos caminhoneiros, tá, já, mano. Peraí, deixa eu abrir o WhatsApp, porque senão me perco aqui. Peraí, João Batista, deixa eu só terminar aqui. Eu coloco uma tarefa na cabeça, se eu não terminar eu fico perdido. Ok. E tem mais um, tá? Então, vocês vão poder conferir. Esse último é o do cara que foi eletrocutado. Ok? Então, tá aí. Sim, legal que eclipse sempre é um sinal. Hã? Eu só queria complementar, né, que acho que é no Davi que no da Eren, que o Senhor fala para elas que a transformação vai ser no outono. Né? E o outono é quando? Quando que é o outono nos Estados Unidos? Começa no dia 21 e vai até 25 de dezembro, se não me engano. Então tá. Então confere.
Amém. Glória a Deus, estamos aí na iminência desses acontecimentos. Vamos ficar atento e vigilante. Quem está atento e vigilante já está sentindo mudanças no seu íntimo, no seu coração. Então percebe que a situação já está acontecendo, né? Então são 4 vídeos, eu vou mandar para o WhatsApp aqui que o João Batista pediu. Quem mais quiser. Geraldo. João Batista. Pastor Jones. Irmão Lucas, o que eu peguei ali em cima é dos 3 dias de escuridão, né? Eu consegui pegar aqui pela chamada. É os 3 links aí? É. Aí eu pego um, deixa eu pegar já os outros. Então, aquele lá eu vi o primeiro. Benção. Tá, eu tô mandando para todo mundo aqui. Tá. Quem tá na aula, quem não tá, mas que normalmente vem, é Armando Cineia também. Tô mandando para todo mundo que eu posso aqui. Uma Márcia, você quer que eu mande para você também, né, Sabrina? Peraí. É que eu só tenho um WhatsApp aqui no computador. Eu já peguei, irmão Lucas. Eu tô conseguindo, eu tô Tá. pegando e tô Porque encaminhando. assim, eu tô com 2 WhatsApp que eu mandei tanta mensagem de final dos tempos para todo mundo, e o WhatsApp me bloqueou, eu tive que restaurar meu WhatsApp. Não, eu consegui aqui pegar. Aí eu vou enviar para o meu WhatsApp, e aí, se alguns irmãos quiser, aí tem o irmão Marcelo, aí também eu envio para ele, né, porque ele não enxerga. Mas eu ajudo aqui, eu vou pegar aqui. Tá bom. Ok, irmãos? Comentários, vamos ao final da aula. Os comentários. Quem quer comentar, pode falar aí, pode começar. Amém, amém. Glória a Deus, né, pastor Lucas? Louvado seja o Senhor Deus. Eu também, eu tô tendo, assim, parece que sonhos, assim, também, que parece que tá o céu se unindo com a terra mesmo, assim, sabe? Tendo uma coisa desse tipo, assim, né? Sentindo isso, assim, uma sensação, né? Que os sonhos, bem, assim, mas glória a Deus por isso, né? Louvado seja, até difícil de explicar, assim, né? Agora né, vendo tudo isso, para mim fecha muito, assim, da cronologia que eu tenho na minha cabeça, né? Baseado em tudo que os irmãos falam, estudos e comunhão com Deus, né? E fecha ali muita coisa mesmo, assim, para mim, né? Eu vejo que é como eu sempre falo, né, pastor Lucas? Eu vejo que, para mim, o primeiro selo, ele vai ser ali, vai ser os 3 dias de escuridão, vai ser ali, vai começar ali, para mim, né? Os 3 dias de escuridão, que é o arrebatamento dos 144 mil. É quando os 144 mil que vão mudar de dimensão, né? Eles vão ser transformados. Vai ser nesses 3 dias de escuridão, que é um 3 dias de escuridão que, tipo, não está no script, digamos assim, né? Vai ser uma coisa inusitada, né? Que os profetas vêm falando, né? Eu não vejo na escritura, assim, claramente, mas é o que os profetas têm profetizado, que vem a transformação através de uns 3 dias de escuridão, que é o quê, né? Que será, não sei o que vai ser, né? Agora, para mim, eles vão aproveitar esses 3 dias que, sei lá, o que pode ser isso, né? Pode ser um apagão cibernético, um apagão geral, né? Eu não sei. Agora, para nós, o que a gente crê, né? Que vai ser um ataque, digamos, vai haver tipo, vai afinar, né, o véu que separa o mundo espiritual, né? É como se a gente estivesse saindo do deserto, né? Aquela prova final ali, né? Jesus teve as 3 tentações, então tudo liga, né? 3 tentações de Jesus saindo do deserto, os 3 dias de escuridão, né? Com tudo que o Gustavo também já falou ali, muita coisa ele trouxe, muita informação ali,
que fecha tudo isso, né? Então, eu creio que vai haver esse né, a gente vai sentir ataques ali demoníacos, ou vozes, ou pessoas, né? Alguma coisa assim vai acontecer no mundo espiritual, vai afinar esse véu, né? E vai ser, pelo jeito, vai ser algo que todo mundo vai sentir, né? Essa diferença. Agora, para nós, vai ser a transformação, né? A gente vai começar a brilhar, vai começar a se transformar, né? Que eu creio ali que vai ser uma coisa até progressiva, né? A transformação, a glorificação vai aumentar. Vai aumentar. Aí o que eu vejo? Isso vai ser o primeiro selo. Então vai ser aberto agora, na minha cronologia, né? O que acontece? Eu creio que também, logo depois desses 3 dias, então, tudo que foi falado aqui, né? Foi lido pelo pastor Lucas. O que acontece? Depois dos 3 dias de escuridão, o anticristo vai aparecer também, junto com o avivamento, né? Onde vão aparecer falsos profetas, né? Realizando falsos sinais para contrapor o avivamento, né? Isso vai acontecer, e eu creio que vai ser também esta vinda do anticristo. Ele vai aparecer como um cavalo branco de paz também. Isso tudo para contrapor o avivamento, né? Já é uma estratégia das trevas. Aí o que acontece? Vem o desenrolar dos outros selos. O segundo, o terceiro. Eu vejo que o quarto, no meu entender, o quarto cavaleiro, o cavaleiro amarelo, chamado Morte, né? Onde está escrito ali que as feras da terra, né? 1/3 da terra será dado de autoridade, você vê, para esse cavaleiro. Que será morta pelas feras da terra, né? Para mim, essas feras da terra será esse exército do anticristo. Esse exército agressivo, que vai começar a matar as pessoas e tudo mais. Para mim, as feras são isso, são esses soldados do anticristo, né? E eu vejo que esse quarto cavaleiro é o anticristo caindo a máscara dele, que é um cavalo chamado Morte, né? Então eu creio que no quarto selo, a máscara do anticristo cai, porque ele vem com um homem de paz, um homem de não sei, né, e etc e tal, mas no quarto é ele, só que caindo a máscara, né? Tanto que no quinto selo, o que acontece? Aparecem mártires, né, lá no trono, pedindo vingança para Deus, né? Aí o sexto, o que é o sexto? O sexto tanto que está escrito ali, claramente, né? A vinda do destruidor, que é o Nibiru, né? Então eu acredito que o Nibiru começa a aparecer agora também, depois do avivamento do 144, agora. Então ele começa a aparecer, de repente se torna invisível, e lá no sexto selo, eu creio que esse destruidor, ele tampa o sol, né? Aí é os 3 dias bíblicos mesmo, né? Onde esse Nibiru tampa o sol e a lua fica com cor de sangue, né? Agora, no meu entender, isso aí culmina com o arrebatamento da igreja. Então, passa 3 anos e meio dos selos, né, até o sexto selo, que para mim culmina, né, quando o Nibiru tapa o sol mesmo. Eu creio que ali acontece o arrebatamento da igreja. Né, o dia do Senhor, está escrito ali, né, grande dia, onde os grandes se escondem nos bunkers, nas cavernas, né, porque as cavernas bíblicas são os bunkers, né, é a revelação dos bunkers. E logo depois disso, os 144 mil são selados e aparece aquela multidão no céu glorificada, né? Onde a lágrima será enxuta e tal, aquela coisa linda ali, né? Que a gente vê no céu ali e tal. Né? Então, para mim, essa cronologia fecha muita coisa para mim. Amém? Glória a Deus, amados. Amém. Amém. João Batista, pode falar. Fazer um comentário aos irmãos aí, mudar o tipo de alimentação, fazer igualzinho Daniel fez. Daniel, ele não quis comer igual os outros lá, e aí, obedecendo ao Senhor, ele passou a comer só verdura. Aí o que aconteceu? Ele colocou ele dentro da fornalha, ele não queimou, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, aí ficou mais o Senhor lá, os 4 para dentro. Então agora vai vir fogo, né? Tudo que tá vindo agora é fogo, né? Nesse tempo agora. Então, mude o tipo de alimentação, mude o comportamento. Hoje eu estava mexendo aqui no celular, ele começou a apagar e acender assim.
Senhor falou assim, mude o seu tipo de alimento, da alma e do espírito. E aí sim, aí quando você obedece ao Senhor, Ele faz o milagre. Em nome de Jesus, amém? Então mude o jeito de pensar, mude a alimentação, obedecendo ao Senhor de todas as formas, né? Amém. Glória a Deus, amém? Em nome de Jesus. Bom, Geraldo, pode falar. Amém. Eu não sei se eu posso mudar um pouquinho o tema, mas Pode. Deus trabalha muito hoje comigo, no meu coração, sobre uma coisa. É uma ordem. Deus está trabalhando no meu coração hoje, é uma ordem para passar à igreja. Não é uma recomendação, é uma ordem. Todos filhos de Deus que têm o mesmo sangue, o mesmo corpo, que está ligado em Jesus, é para a gente, como crente maduro, crescido na fé, para tratar como irmão. Porque eles bebem e comem do corpo, do sangue de Jesus, creem em Jesus. Então, se Jesus nos justifica, se o sangue de Jesus nos justifica, ele justifica todo aquele que crê e come o corpo e o sangue de Jesus. Então, todos esses irmãos em redor do mundo, nós não devemos aceitar qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de julgamento contra nossos irmãos. Porque é Jesus que justifica. Se você julga, você está julgando você mesmo, o próprio corpo de Jesus. Então não aceite mais divisão no corpo de Cristo. Trate todos os que aceitaram Jesus e que batizaram, que receberam o Espírito Santo de Deus no batismo, trata como irmão. Ninguém é melhor que ninguém. Deus não tem filho preferido. Deus trata todos da mesma forma. Então, uma ordem que Deus trabalhou no meu coração hoje. Respeite, trate os irmãos de sangue, porque ele come do sangue de Jesus. Ele é do mesmo sangue teu, meu. Então, trate todos da mesma forma, sem julgamento, sem condenação, porque é Jesus que justifica. Então, esse é Gálatas 3. Leia Gálatas 3. Porque nós não somos justificados pela lei. Nós não somos justificados pelas obras, mas pelo sangue de Jesus. E pelo Espírito de Deus, através do batismo. Então, todos que foram batizados, todos que creram, não há mais divisão entre homem, mulher, judeu, grego, em qualquer cor, raça, não há mais divisão. Todos somos um só em Jesus Cristo. Amém? Amém, amém. Amém. Alguém mais vai querer comentar, que eu vou parar a gravação e vou pedir para orarem, tá? Pode falar, irmão. Essa é uma palavra que o senhor usou, o irmão Geraldo, para falar, porque hoje, durante o evangelismo, à tarde, é o tempo todo, né? O evangelista não para, a gente não deixa parado. Eu estava aqui, o senhor pediu para mim sair, aí tinha duas mulheres sentadas no lugar, eu fui passando, o senhor vai lá e fala que eu pedi. E as palavras que eu fui falando, elas começaram a dar glória a Deus, porque elas estavam sentadas as duas falando as mesmas palavras. Falando sobre o evangelho, sobre as coisas que estão acontecendo meio confusas. E aí eu fui falando, o Espírito Santo foi confirmando. Então, assim, irmãos, o Senhor está despertando nós para nós despertar as igrejas, porque nós somos um só corpo no Senhor, sem divisão. Amém?
Amém. Então anuncia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória Quem a vai orar para agradecer? O arqueiro vai orar? Deus. Ora, Em nome de Jesus. vamos lá para agradecer. Glória a Deus, Pai. Louvamos e engrandecemos ao Senhor, Pai, por mais este encontro, por mais esta aula maravilhosa do teu querido e amado filho, Pastor Lucas, o nosso querido irmão. Né, Pai, somos gratos, né, por todo este rio, né, de informação, né, que estamos recebendo. Por isso pedimos e clamamos ao Senhor a clareza e o discernimento para podermos discernir, Pai, sobre tudo isto que está sendo anunciado, tudo isto que está sendo falado, né, todas estas informações que estamos recebendo, tudo trazemos diante do Senhor, Pai. Tudo colocamos diante dos teus pés e pedimos que o Senhor, através do teu Santo Espírito dentro de nós, meu Pai, venha nos trazer a clareza e a compreensão sobre tudo isto, Pai, né, para que venhamos receber o entendimento e o discernimento e a compreensão diretamente do Senhor, meu Pai, né, que venhamos conseguir compreender a tua mente e o teu coração e a forma como o Senhor irá orquestrar, né, Pai, todos estes eventos, o seu tempo, as suas estações. Pedimos ao Senhor, Pai, ajude-nos a termos mais clareza, a termos mais discernimentos, a estarmos mais sintonizados com a tua voz, Senhor. Né? Sintonize os nossos ouvidos com a tua voz, sintonize os nossos olhos, a nossa mente, o nosso subconsciente e o nosso coração com tudo aquilo que provém do Senhor, Pai. Né? Para que não venhamos ser enganados, para que não venhamos, né, nos distrair ou nos frustrar com alguma outra coisa, né, com algum outro evento, Pai, mas sim a estarmos fixados no Senhor e no Senhor apenas, pois o Senhor é a nossa rocha, Pai, é no Senhor onde estamos abrigados, é no Senhor onde estamos seguros, é no Senhor onde estamos amparados, Pai. Embora sim devemos testemunhar tudo aquilo que irá ocorrer no mundo, coisas boas quanto as ruins também, Pai, mas é para isto que o Senhor tem nos chamado. É para isto que o Senhor nos chamou a nascermos neste tempo, para sermos as tuas testemunhas do final dos tempos, Pai. E somos muito gratos ao Senhor por esta grandiosa dádiva que o Senhor tem dado e confiado a nós, Pai. De sermos os teus representantes, de manifestarmos das tuas palavras, de manifestarmos das tuas boas novas, Pai, de manifestarmos o teu reino dos céus aqui, Pai, através de nós, sobre nós e através de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, pedimos ao Senhor, manifeste esta tua obra sobre as nossas vidas, Pai, e que venhamos alcançar e atingir o ponto, que o Senhor deseja que estejamos, de varão perfeito, de varoas valorosas, Pai, aqui, com as irmãs que também estão aqui presentes, Pai. Por favor, Pai, pedimos ao Senhor, ajude-nos e direciona-nos, para que venhamos estar andando dentro dos teus caminhos, para que venhamos discernir sobre a tua voz e as outras muitas vozes do mundo, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo aquilo que foi declarado, obrigado pela forma como o Senhor usou o pastor Lucas, pela forma como o Senhor guardou e protegeu ele, e a cada um de nós aqui, Pai, a nossa conexão, a nossa internet, a nossa mente, o nosso coração, nos livrando de todo qualquer tipo de ataque ou investida do maligno contra as nossas vidas, Pai. Obrigado pela tua presença aqui, Pai, por ser o nosso convidado de honra, como sempre, Pai, pois estamos aqui com o intuito de absorvermos, Pai, o alimento espiritual que tanto estamos sedentos aqui para ter, Pai. Para dedicarmos o nosso tempo em comunhão ao Senhor, Pai, pois é com o Senhor que queremos estar, Pai, é na tua presença que queremos estar, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, só temos a lhe agradecer por tudo, pela tua grandiosa graça, pela tua misericórdia, pela tua incrível paciência com cada um de nós, pois o Senhor sabe que erramos e que falhamos, mas graças ao Senhor, o Senhor ergue a nossa cabeça, o Senhor traz firmeza aos nossos joelhos, para que venhamos estar sempre nos reerguendo, sempre nos fortalecendo e nos firmando no Senhor, Pai.
né? Pois o problema não é cair, pois cair a gente irá cair de qualquer jeito, mas sim é nos levantarmos e é perseverarmos no Senhor, Pai. Pois o Senhor mesmo diz, né, que aquele que perseverar até o fim ganhará a coroa da vida eterna, Pai. E é isto que estamos almejando, é por isso que estamos nesta corrida, Pai, pois temos os nossos olhos fixos numa coroa incorruptível, Pai, numa coroa de imortalidade, de vida eterna, Pai. Uma eternidade junto contigo, Senhor, que é o nosso galardão. O Senhor é o nosso galardão, o Senhor é a nossa recompensa eterna, Pai. As outras coisas são presentes teus, mas o nosso verdadeiro galardão é o Senhor, Pai. O nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos comprou pelo preço do teu sangue derramado na cruz, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício, Pai. Obrigado por morrer em nosso favor, por nos redimir, né, por redimir cada um dos nossos erros e falhas, né, por nos cobrir com o teu sangue, lavar as nossas vestes a cada dia, Senhor, a cada manhã e a cada entardecer, Pai. Né. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, né, por todo o direcionamento, né, pelas estratégias que o Senhor tem nos trazido, né, para aumentarmos a nossa comunhão com o Senhor, para intensificarmos a nossa intimidade contigo, Senhor. Pois é isto que almejamos, esta é a nossa busca, Pai. Estarmos em comunhão com o Senhor, estarmos em intimidade, estarmos com os corações cada vez mais rendidos e entregues ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, para que o Senhor venha estar plenamente em nós, para que venhamos estar cheios de Ti e esvaziados de nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais este encontro, obrigado pelas grandiosas bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nós e que nós tomamos posse, Pai, tomamos posse do chamado que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas, Pai, né, do trabalho que o Senhor tem oferecido a nós, Pai, e dizemos sim, né, eis-me aqui, Senhor, estamos dispostos, nos oferecemos, né, Pai, para este serviço, né, juntamente com o sacrifício diário da nossa carne, né, que entregamos diante do Senhor a cada dia, meu Pai. Entregamos a nossa carne em sacrifício vivo diante do Teu altar, Pai, né, para que o Teu Espírito venha ser vivificado em nós, Pai, para que o Teu Santo Espírito venha ter as rédeas sobre as nossas vidas, Pai, e venha nos guiar para onde devemos ir, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém, amados. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bem, então eu vou parar a gravação, vocês podem continuar aí. Então eu vou só parar a gravação. Tá? Amém.